Então, bom dia a todos, obrigada pela presença de, de todo mundo, dos professores, alunos, os alunos matriculados e os não matriculados. Então, hoje é um prazer receber o professor Fernando. Ele vai apresentar a palestra do convidado de hoje aqui no nosso Pit Drop. Eu acho que você já participou de um Pit Drop, não foi, Fernando? Faz uns 2 anos? Ah, Já, faz, ele já é da, já fez alguns é, anos já. alguns anos. Ele já é da casa, né? Já é da casa faz tempo, inclusive, ele trabalha aqui há bastante tempo. Eu vou fazer uma, uma introdução breve dele. E, Fernando, eu peço que você complemente, porque seu currículo é um tanto extenso. Então, eu vou falar o que eu acho que é mais resumido, mais direto, e você, por favor, complementa com o que você acha relevante, tá bom? Então, vamos lá, o professor Fernando Nogueira, ele é pesquisador aqui do Instituto de Medicina Tropical, ele é também orientador de pós-graduação, vai entrar aqui na saúde global, mas por enquanto ele é da pós-graduação somente da Clínica Veterinária da Medicina e Zootecnia, da USP. Ele atuou como pesquisador visitante da Faculty of Veterinary Medicine da Ghent University em 2022 na Bélgica. Ele foi professor visitante da Universidade Federal de Alagoas. Não sei se ainda é, porque está 2024 e 25, acho que estava finalizando, ou não é mais, né? E do Centro de Ciências Agrárias da Federal da Paraíba. Por isso que ele está tão animado, inclusive, para ir para o Meditrop agora. Sua linha de pesquisa foca em compreender as interações patógeno-hospedeiro em uma abordagem de saúde única, na busca por novas estratégias não antibióticas para prevenção de infecções, como no desenvolvimento de novas vacinas. Ele está aqui como jovem pesquisador vinculado ao Instituto, ele tem várias publicações na área, e hoje, então, nós temos a sorte de contar com ele aqui para nossa palestra, iniciando o penúltimo Pitch Drop desse ano. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Fernando, e ele pode complementar também o currículo dele, a apresentação dele, para que vocês possam, inclusive, se identificar melhor com o que ele faz e fazer mais perguntas para ele na área dele. Obrigada, Fernando. Você está com a palavra. Bom dia, Camila. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Obrigado pela apresentação. Sim, né? Antes de vir para cá, eu pedi exoneração, né, lá da Federal de Alagoas para vir aqui para o Instituto, para voltar aqui para São Paulo, para a USP, né? Então, eu trabalho bastante com interação patógeno hospedeiro, mais focado para doenças bacterianas, um pouco viral também, né? Mais focado mais em desenvolvimento de vacina, que é um que a gente está focado, que é o projeto Jovem Pesquisador em si, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Só me confirma se está compartilhando tudo certinho. Tá, sim. Vê se passa o slide só. Então, está passando. Ah, tá. Tá, Passou. Pronto. tá, tá passando. Bom dia a todos. Então, vou falar para vocês aqui sobre o desenvolvimento de vacina contra infecções por Staphylococcus aureus, que é uma das bactérias que eu mais tenho trabalhado nas últimas décadas, vamos dizer assim, né? E quais são os desafios e oportunidades que a gente tem para esse patógeno, né? Então, quando a gente fala de Staphylococcus aureus, né, a gente pensa na saúde humana, a gente deve considerar que dentre os patógenos bacterianos, tá? Essa é uma revisão da Lancet, mostrando que dentre os patógenos bacterianos, excluindo o Mycobacterium tuberculosis, no caso a tuberculose, Staphylococcus aureus lidera esse número de mortes causadas mundialmente, tá? Mais de 1 milhão e 100 mil mortos por ano relacionados a Staphylococcus aureus, tá? Não é à toa que este patógeno está listado na lista de patógenos prioritários pela Organização Mundial de Saúde, tá? E muita parte dessas mortes são atribuídas ou associadas à resistência aos antimicrobianos. E no caso do Staphylococcus aureus, a gente deve destacar duas resistências, que é dois padrões de resistência, vamos dizer assim, que são o Staphylococcus resistente à meticilina e o Staphylococcus resistente à vancomicina, tá? Então, quando a gente pensa em Staphylococcus aureus, eu falo, a primeira detecção de resistência à penicilina foi qual patógeno? Staphylococcus aureus. A primeira resistência descrita contra a vancomicina e Staphylococcus aureus, tá? E uma coisa que chama a atenção da gente é que
tem esse estudo da Lancet mostrando que, dentre todos os patógenos que teve aumento de número de mortes associadas ou atribuídas à resistência antimicrobiana, o que teve maior aumento foi Staphylococcus aureus, tá? Só para vocês terem uma ideia, de 1990 a 261 mil, só para o Staphylococcus resistente à meticilina, a gente tem morte por Staphylococcus resistente à meticilina, por resistente à vancomicina ou por outros antimicrobianos, assim como Staphylococcus susceptíveis também causam morte, tá? Lógico que o maior problema é o Staphylococcus resistente aos antimicrobianos, principalmente Staphylococcus resistente à meticilina e vancomicina. E quando a gente vê aqui, de 1990, a gente tinha 261 mil mortes associadas, a gente passa para 550 mil em 2021, né? Então, a gente dobra esse número de mortes, tá? E mortes atribuídas de 57.200 mortes por ano para 130, uma média de 130 mil mortes atribuídas à resistência aos antimicrobianos, tá? Então, grande parte desse apelo para o Staphylococcus aureus, da importância do Staphylococcus aureus, está a resistência aos antimicrobianos, o que também está na prioridade da Organização Mundial de Saúde, né? Quando a gente pensa em resistência antimicrobiana, é esperado que em 2050 que morra mais pessoas devido à resistência do que ao câncer, né? Então, em 2019, tem um estudo mostrando que praticamente quase 5 milhões de pessoas morreram em 2019 devido à resistência aos antimicrobianos no mundo, tá? E considerando a resistência à medicina nos Staphylococcus aureus, a gente vê que o Brasil é um dos países, né, a gente está pensando aqui, que tem uma prevalência de resistência relativamente alta, tá? Esse estudo da Lancet aqui mostrando que o Brasil tem cerca de 40 a 50% dos isolados resistentes à meticilina. E como surgiu, né, a resistência a meticilina, né? A primeira resistente à meticilina é a MAC-A, tá? Tem estudos mostrando que ela surgiu em Staphylococcus não aureus, tá? E depois tem a resistência o MAC-C, que é outro gene relacionado à resistência à meticilina, que é o MAC-C. A primeira descrição de MAC-C foi em 2011, foi de um grupo do Reino Unido que mostrou que identificou esse gene em bovinos, tá? E depois com implicações em humanos também, tá? Também depois teve um boom de MAC-C, de estudos com MAC-C em humanos também. E esse estudo publicado na Nature em 2022 mostrou, na verdade, que essa superbactéria, na verdade, ela originou de ouriços, antes mesmo dos primeiros antibióticos. Porque esse ouriço ele produzia uma substância, tá? Que é semelhante à penicilina e teve pressão de seleção nesse ouriço, tá? Isso chama atenção por o contexto de saúde única, quer dizer, surgiu no ouriço, aí depois foi identificada em 2011, né? Então, essa identificação foi antes, inclusive, em estudos, né? Mostrando que esse gene surgiu antes do uso de penicilina, tá? Então, não necessariamente foi relacionado à pressão de uso de penicilina, tá? Esse estudo aqui mostrou que esse gene, ele surgiu bem antes aqui, entre 1700 e 1850. Esse gene surgiu em ouriços do mar, tá? Na Europa, tá? Tem essa pressão e depois passou para bovinos e passando para humanos, tá? Surgindo, então, a importância da saúde única no termo Staphylococcus aureus na resistência, tá? Como que surgiu isso? E falando um pouquinho só de resistência e saúde única, quando a gente pensa em saúde única, a gente tem que pensar em saúde animal, saúde humana e saúde ambiental, né? A gente vai pensando, o que que a gente pensa? Como que isso pode ocorrer, né? O animal, ele tem a bactéria resistente, e essa bactéria pode ser, entrar em contato conosco, seja por contato direto ou seja por contato indireto, seja pela contaminação do ambiente, pelas fezes, por exemplo, e contaminando alimentos também, tá? E a gente tendo contato com esse alimento, com esse ambiente, ou contato diretamente com esse animal. O CDC, por exemplo, né, ele tem uma perspectiva de cada 5 mortes por resistência aos antimicrobianos, uma está diretamente relacionada aos animais, tá? Então, isso chama a atenção, que a gente chama que é a política da fazenda à mesa, né, de controle da resistência aos antimicrobianos, num contexto de saúde única. E esse estudo mostrando, o que chama atenção em termos de resistência, né? Esse estudo aqui mostrando que qual que é o impacto da resistência, quanto contribui cada ponto, cada uso indevido excessivo de antimicrobianos em humanos e uso indevido excessivo de antimicrobianos em animais.
o mesmo impacto, a autoevidência que contribui para alta a resistência aos antimicrobianos. Então, a resistência humana e a animal andando junto aí, favorecendo a pressão seletiva para seleção de bactérias resistentes. E no caso, a gente deve incluir também os Staphylococcus aureus. E chama atenção, gente, que quando a gente pensa em uso de antimicrobianos, no mundo, 73% dos antimicrobianos usados são utilizados na produção animal, tá? Não são os humanos que mais consomem antimicrobianos. Então, tem uma pressão seletiva de bactérias resistentes muito maior, se a gente for pensar na produção animal, do que até em humanos, tá? Então, e uma questão que a gente chama em relação aos antimicrobianos, quando a gente pensa em resistência aos antimicrobianos, a gente vê muito mais estudos e até exames feitos muito mais em ambientes clínicos hospitalares, tá? Geralmente, muitas vezes, em países envolvidos. No entanto, essa resistência, ela não é muito. A gente não tem uma vigilância em pessoas saudáveis, em animais e meio ambiente. Isso pode ocorrer também, tá? E que só uma coisa que eu chamo a atenção, que é o uso de antimicrobiano aqui na Europa. Em 2022, a Europa proibiu o uso de antimicrobianos em animais para uso profilático, seja o quê? Eu só posso usar o antimicrobiano se o animal estiver doente, tiver alguma doença, tá? Eu não posso utilizar o antimicrobiano como promotor de crescimento, não posso usar o antimicrobiano como prevenção de doenças, tá? Isso mostrando aqui na Europa um declínio do uso de antimicrobianos, enquanto um discreto aumento para humanos, tá? E que eu chamo a atenção que no Brasil não exige prescrição de médico veterinário para uso de antimicrobiano, tá? E a gente tem, inclusive, antimicrobianos criticamente importantes sendo utilizados amplamente na medicina veterinária. Então, a gente acaba tendo uma pressão de seleção muito grande nesse nicho, que pode ter impacto, com certeza tem impacto na saúde humana. E só chamar a atenção para você, esse estudo aqui, publicado com o pessoal lá do Instituto Zurich, pelo Thomas Van Bockel, ele mostra que o Brasil é o país, é o segundo país que mais utiliza antimicrobianos no mundo. Claro que isso também está relacionado ao na nossa vanguarda e na nossa agropecuária também, né? Mas nós somos o segundo país que mais usa toneladas de antimicrobianos no mundo. Tá ficando só atrás da China. E aqui, numa análise espacial, a gente vê que os pontos roxos são os lugares, né, os locais com maior uso de antimicrobianos no Brasil, né, no mundo e no Brasil. A gente vê bastante uso aqui na Ásia, tá? E principalmente aqui, quando a gente pensa no Brasil, centro-sul, aqui tem mais, onde a gente tem um maior número de pontos roxos que chama a atenção com relação ao uso de antimicrobianos. Tá? E esse estudo aqui mostrou o seguinte, tá? Ele viu a mudança de gene de resistência aos antimicrobianos ah, em relação, tá? Ele viu no hospital, tá? No lixo municipal, e ele foi ver o gene de resistência no lixo, na produção de peixe, de bovinos, de aves e de suínos. Ele observou o quê? Curiosamente, eu não esperava isso. Ele observou uma frequência de genes de abundância de genes de resistências na produção de bovinos e peixes igual ao lixo hospitalar, que foi encontrado no lixo hospitalar, no lixo municipal. E maior ainda na produção de aves e suínos, tá? Considerando que hoje não se usa tanto, mas já tem um histórico de uso de antimicrobiano como promotor de crescimento na produção de aves e suínos, né? Que pode ter favorecido essa pressão seletiva aqui nesses animais, tá? Isso nos chama a atenção, que é o nosso alimento, tá? E dentre esses alimentos, vou chamar a atenção para os bovinos, tá? No caso da resistência aos Staphylococcus aureus, tem esse estudo aqui mostrando que em bovinos, a resistência à cefoxitina, que é o marcador para a resistência à meticilina, a América Latina com maior incidência, tá? E nesse quesito aqui, eu vou chamar a atenção aqui também um aumento de 2,81 vezes de resistência à oxacilina, de gentamicina 10,62 vezes de 1999 a 2020. Quer dizer, praticamente em 20 anos, aumentou 10 vezes a frequência de estafilococcus resistente à gentamicina em uma meta-análise, tá? De todos os estudos publicados no mundo,
relacionado à resistência aos antimicrobianos, relacionado a Staphylococcus aureus, tá? A gente vê um aumento para cefoxitina, eritromicina e clindamicina, tá? Penicilina, um aumento discreto também, tá? Ceftiofur também, que é uma cefalosporina, tá? Então, a gente vê um aumento preocupante em termos de ah, a resistência aos antimicrobianos. Isso pode estar associado ao quê? À intensificação do nosso sistema de produção. Quanto mais a gente intensifica o nosso sistema de produção, geralmente exige maior uso de antimicrobianos para controlar infecções. Nesse quesito também chama atenção para o Staphylococcus aureus em relação a isso, em relação com humanos, porque nesse estudo publicado na Nature Ecology and Evolution mostrou que o jump, quer dizer, uma bactéria pular de uma espécie para outra, né, a gente vê a maior ocorrência entre bovinos e humanos quando a gente fala de Staphylococcus aureus, tá? Isso aqui, dois estudos feitos por nós, por nosso grupo, quando eu estava na UFMG durante o doutorado, que a gente encontrou quase 16% e quase 20% dos isolados de Staphylococcus aureus multiresistentes. O que seria multiresistente? Pelo menos resistente a 3 antimicrobianos. Isso excluindo penicilina, tá? Porque a penicilina já é, a resistência à penicilina já é amplamente disseminada entre isolados de Staphylococcus aureus, tá? Então, excluindo a penicilina, que já tem seu impacto, tá? Quando a gente vê multiresistência, pelo menos a 3 classes diferentes de antimicrobianos, 3 classes diferentes de antimicrobianos, a gente encontrou de 15 a 20% isolados multiresistentes. E o que eu chamo a atenção? Como que a gente pode abordar essa resistência? Talvez a melhor forma que a gente tem que abordar essa resistência é esse trabalho que chama atenção para a gente, que eu vi numa apresentação do pessoal do Reino Unido. O que eles mostram para a gente nessa publicação? Que qual que seria o quê? Novos antimicrobianos, mas um gargalo dos novos antimicrobianos desenvolvidos nas últimas décadas, vamos dizer assim, na última década, é o custo do tratamento por infecções por esse patógeno, tá? Quando a gente vê aqui, esse custo geralmente fica acima de US$ 5.000, tá? Que não é um custo compatível para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, uma estratégia para isso seria o quê? Desenvolvimento de abordagem não antibiótica. Entre elas, a gente vai destacar desenvolvimento de vacina, tá? Esse daqui é um estudo mostrando o impacto econômico das infecções, tá? Quando a gente vê aqui E. coli e Staphylococcus aureus liderando o impacto econômico aqui, tá? Com impacto, ah, a- aqui a gente vê aqui, né? A gente vê aqui também por região, todas as regiões aqui por Staphylococcus aureus, um grande impacto aqui nas infecções por Staphylococcus aureus, em bilhões de dólares, tá? E nesse quesito aqui, nesse trabalho aqui, mostrou quanto que a gente ganharia se a gente tivesse o desenvolvimento de vacina, tá? Qual que é a perda que a gente tem, que a gente poderia ser evitado com vacinas, tá? Em termos de custos com hospitais, que a gente vê que na América Latina, quando a gente vem aqui na América Latina, África, deixa eu ver aqui, se eu não estou achando aqui. Se a gente pegar aqui os patógenos, cadê aqui? Escherichia coli aqui sempre, não, Staphylococcus que sempre são um dos patógenos que tem maior resistência, maior custo, se a gente for pensar aqui, tá? Aqui só na América Latina, aqui na América, né, o E. coli liderando, depois Staphylococcus aureus, todos os outros continentes, Staphylococcus aureus liderando, tirando aqui também o leste europeu. A gente tem aqui também o custo, né, relacionados aqui à perda da produtividade ou à perda de vidas, né? Então, essa pessoa podia continuar trabalhando, mas ela tem uma morte precoce. A gente tem um custo relativamente bem alto aqui com o Staphylococcus liderando juntamente com o Escherichia coli, levando a maior custo em termos de ah, econômicos no termo em humanos, né? Então, nesse trabalho aqui, mostrando qual a importância das vacinas, né? A gente pensar em 1974 até hoje, em 20 anos, né? É estimado aí, em 50 anos, é estimado que as vacinas até hoje salvaram 154 milhões de vidas, tá? E responsável por 40% na redução de mortalidade infantil no mundo, tá? Então, a gente teria, é uma abordagem que ele considera que esses autores, né? Inclusive esse autor que fala que
do curso antimicrobiano, a melhor alternativa que ele considera seria o desenvolvimento de vacina que a gente tem aqui. A gente consegue desenvolver vacinas rapidamente. Tem o exemplo da Covid, desenvolvimento de rapidamente uma vacina eficaz, tá? Mas a gente tem um desafio para Staphylococcus aureus no custo relativamente muito mais baixo, tá? O custo de uma vacina, por exemplo, é muito mais baixo do que de um tratamento, tá? Então, é uma forma efetiva e economicamente viável. E, curiosamente, esse estudo aqui mostrando que ele foi consultado expertos de várias regiões do mundo, tá? E para ele priorizar 10 patógenos que devem ser priorizados no desenvolvimento de vacina. E eu devo listar aqui que Staphylococcus aureus foi um dos patógenos, todos esses patógenos, que todos os continentes teve na lista de prioritário entre todos os continentes, tá? O grupo de experts de todos os continentes. Então, na lista de vacinas que devem ser priorizadas, o Staphylococcus aureus está listado como uma prioridade global no desenvolvimento de vacinas. E começando para a gente falar um pouquinho desse desafio de desenvolver vacina. A gente tem vacinas para Covid, que eu falei que foi um desenvolvimento relativamente rápido, mas quando a gente pensa Staphylococcus aureus, o desenvolvimento de vacina para Staphylococcus aureus é o quê? É antigo, tá? Só para vocês terem noção, em 1970, na década de 1970, teve a primeira vacina para Staphylococcus aureus na veterinária, que não conferiu proteção, mas foi licenciada, tá? O primeiro clinical trial em humano em 96, tá? E que chegou à fase 3 em humanos, a gente tem 2006 e 2011, tá? Que eu vou falar um pouquinho dessa vacina aqui. Essas vacinas chegaram à fase 3, mas o experimento da fase 3 foi cancelada porque levaram a maior número de quem foi vacinado, levou a maior número de óbitos de quem não era vacinado, né? Então, por que que isso falhou? Por que aconteceu com essas vacinas, né? A gente tem hoje, tá, mais de 30 ensaios clínicos que fracassaram, muito deles na fase 2 e na fase 3, ensaios clínicos em humanos. Há pouco mais de 30 ensaios chegaram à fase de ensaios clínicos em humanos, fase 1, 2 e 3, muitos deles na fase 2 e 3 e fracassaram. O que que pode estar atrás deste fracasso? O foco na resposta humoral, na produção de anticorpo, tá? Nós temos tem vários trabalhos hoje que mostrando que a gente não deve focar na resposta humoral. A gente tem uma evidência crescente que a gente precisa o quê? De uma resposta, a gente chama TH1 e TH3, que é a resposta mediada por células T e a resposta neutrofílica, tá? Então, nesse quesito, a resposta TH1 e TH3 relacionada à produção de interferon gama e produção de interleucina 17A, a gente tem o quê? Rápida migração de neutrófilo, produção de GG2 por linfócito B, eliminação do patógeno, aumento da opsonização do patógeno por GG2 e potencialização da fagocitose e inidação de bactérias por neutrófilos e remoção de neutrófilos. Como isso ocorre? A, a resposta TH3 favorece a rápida migração de neutrófilos para o sítio da infecção e a resposta TH1, ela potencializaria a fagocitose, a capacidade microbicida desse neutrófilo. Além disso, a primeira produção de imunoglobulina que a gente tem é IgM. Quando a gente tem mudança de classe, a gente tiver um ambiente de resposta TH1, a gente vai ter uma produção de imunoglobulina IgG2. Se a gente tiver uma resposta TH2 focada na resposta humoral, a gente tem uma resposta IgG1. Tem trabalhos mostrando que, inclusive, em bovinos, por exemplo, IgG2 na mama, que é uma mastite, que é a principal infecção em bovinos, tá? Que é causada por Staphylococcus aureus, é a principal doença em bovinos, tem um custo estimado de 27 bilhões de dólares por ano, tá? É responsável por 70% do uso de antimicrobianos em bovinos leiteiros, tá? E tem trabalhos mostrando que a IgG2 é opsonizante, a IgG1 não tem receptor neutrófilo na mama, tá? Então, o que que a gente deve focar nesse caso? Resposta TH1 e TH2. E por que também, voltando a falar um pouquinho de bovinos, tá? Em bovinos, a, a, a infecção por Staphylococcus aureus geralmente é refratária ao tratamento. A gente tem baixo sucesso com antimicrobiano terapia e muitas vezes esse animal vai para o descarte, tá?
vai para o abate, tá? Então, com custo muito elevado, tá? Dentre os patógenos que causam mastite, o de maior impacto é Staphylococcus aureus. Então, qual que é a nossa abordagem, então, no nosso projeto? É humanos e bovinos. Por quê? O impacto econômico em humanos, impacto em saúde pública, impacto na saúde animal, impacto em termos de saúde única, impacto econômico muito importante em bovinos, tá? Então, esse é o foco do nosso estudo. Foco em humano, foco em bovinos, tá? Considerando, e qual que é o link entre um? Quando a gente pensa em resistência, a crescente resistência nos bovinos nos preocupa em termos de saúde pública, e além disso, quando a gente vê, né, o jump de uma espécie para um hospedeiro para outro, né, pular de um hospedeiro para outro, o Staphylococcus aureus em bovinos, isso ocorre mais entre bovinos e humanos. Inclusive, aquele trabalho da Nature que eu mostrei para vocês, ele demonstra o quê? Que novos clones epidêmicos de Staphylococcus aureus, boa parte deles tem origem em bovinos, tá? Demonstrando, então, a relação de bovinos e humanos em termos de Staphylococcus aureus. E qual que é o desafio do Staphylococcus aureus? Né? O Staphylococcus aureus, vou apresentar para você, eles têm muitos fatores de virulência, tá? E muitas vezes redundante, tá? Sequestro de ferro. A gente tem várias proteínas relacionadas ao sequestro de ferro que favorece a ao crescimento bacteriano. Adesão e internalização desse patógeno em células fagocíticas ou células epiteliais. A gente tem vários fatores que esse animal. Se a gente fazer uma vacina contra uma proteína, por exemplo, uma das vacinas que chegou à fase 3 em humanos é ISDB. Tá? Essa vacina ISDB é relacionada ao sequestro de ferro, que favorece o crescimento bacteriano em condições de, de ferro em concentrações baixas, tá? Então, ele chegou à fase 3 desse estudo, tá? Mas acontece, a gente tem ISDA, ISDB, a gente tem várias outras proteínas que o Staphylococcus aureus pode ter, que está relacionado também ao sequestro de ferro, tá? E um mecanismo de evasão do Staphylococcus nos chama atenção é o quê? Geralmente, o Staphylococcus aureus, ele prioriza, quando a gente tem infecção, para o reconhecimento, a gente chama de proteínas imunodominantes, tá? Induz esse sistema imune a direcionar a resposta ao peptídeos imunodominantes, geralmente que não são protetores. Então, o que que ocorre com o Staphylococcus aureus? Se o animal e se o humano ele tem uma infecção hoje, daqui 2 meses, 3 meses, ele continua susceptível. Aquela infecção prévia não garante que ele vai ter o quê? Uma proteção subsequente. Igual ocorre com o Covid, por exemplo. Eu tive uma infecção de Covid, eu espero que 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu tenha alguma proteção dessa infecção prévia que eu tive, tá? Então, no Staphylococcus aureus, isso não ocorre, tá? E hoje tem se priorizado aqui a gente pensar em proteínas que chama subdominantes, que possuem baixa afinidade com a compatibilidade principal e apresentar de formas menos eficientes, mas que podem ser protetoras. E alguns estudos têm mostrado que hospedeiros que já colonizou ou que já teve infecções, a bactéria reprograma para reconhecer esses peptídeos imunodominantes, tá? Que não são protetores. É o quê? Um mecanismo de evasão importante. Esse aqui é esse estudo que eu falei para vocês. O que que ele fez? Ele pegou ah, essa proteína ISDB, que chegou à fase 3, tá, de ensaios clínicos em humanos, e vacinou camundongos. Quando ele vacinou camundongos, ele viu que conferia proteção. Mas o que que ele fez? Ele colonizou esse camundongo com Staphylococcus aureus e depois vacinou. Quando o camundongo era colonizado, tá? E vacinado posteriormente, e teve um challenge, um desafio desse camundongo, induzir uma infecção nesse camundongo, a vacina falhou, tá? O que que isso sugere? Sugere o que eu falei para vocês, tá? Que a bactéria leva ao reconhecimento de proteínas imunodominantes que não são protetoras, tá? Isto é uma hipótese, tá? Que a gente está trabalhando nela também. Então, nesse quesito de Staphylococcus aureus, esse trabalho mostra o quê? O contato prévio, colonização ou infecção leva à falha vacinal, tá? E, uma, e um aspecto importante que eu devo destacar aqui, que esse trabalho mostra, é o quê?
pode explicar porque boa parte dos ensaios em camundongos tiveram sucesso com vacina Staphylococcus aureus, porque os camundongos geralmente não são colonizados, enquanto 20 a 80% da população humana é colonizada, seja transientemente ou seja persistentemente colonizados por Staphylococcus aureus, tá? Então, teve esse contato com Staphylococcus aureus, 20 a 80% da população, tá? A gente considera até que 15 a 20% seja persistentemente colonizado com Staphylococcus aureus e boa parte da outra restante da população teve contato com Staphylococcus durante a sua vida. Então, esse contato prévio levaria à falha vacinal. Tá? Então a gente fica com a grande questão, tá? A grande pergunta. Como induzir uma resposta imune protetora não natural, tá? Que ocorre com a maioria dos outros patógenos, tá? A gente tem um contato prévio, a gente tem uma proteção subsequente, tá? Não ocorre isso com Staphylococcus aureus, tá? Então, a gente tem que pensar que a gente tem um grande desafio com Staphylococcus aureus, tá? Que eu chamo de modelo do queijo, tá? Que a gente deve passar por várias etapas do desenvolvimento de vacina para ter sucesso nessa é quase que uma missão impossível aqui, né? Para a gente conseguir ter sucesso. A gente tem que saber o perfil de resposta que a gente quer, que é a resposta TH1 e TH2, e a duração e a magnitude da resposta, o que determina isso para a gente ter sucesso nessa vacina contra infecções por Staphylococcus aureus, tá? Nesse quesito que chama atenção, o primeiro desafio que a gente tem, que eu falei para vocês, é os vários mecanismos de evasão e os vários fatores de virulência que esse patógeno tem de evasão do sistema imune. Tá? Esse é o primeiro desafio. E para driblar isto, a gente pensou de uma forma diferente. Tá? O que a gente fez? A gente viu em grandes rebanhos que tinha alta pressão de infecção, tá? Que a gente viu que 20 a 50%, ó, de 30 a 50% dos animais eram infectados por Staphylococcus aureus. A gente pegou um histórico de 3 anos desses animais, a gente viu que poucos animais não se infectavam. E boa parte dos animais infectaram durante esse período, tá? E a gente chegou na fazenda e foi coletar amostras desses animais, tá? O que a gente fez? A gente pegou os animais infectados, e dos animais sadios. A gente fez sero-imunoproteômica. O que a gente queria saber? Quais proteínas que eram identificadas pelos anticorpos desses animais. Esses animais produziam anticorpos contra quais proteínas de Staphylococcus aureus. A gente viu que esses animais identificavam duas proteínas que os outros animais não identificavam, tá? Além disso, a gente vacinou com uma vacina comercial que não confere proteção. O que que essa vacina faz? Opa, desculpa. O que que essa vacina faz? Ela simplesmente reduz a severidade do quadro clínico, tá? A gente vacinou com essa vacina e foi ver com adjuvante, que é uma bacterina, tá? Que é uma bactéria morta, uma bacterina, é uma vacina inativada, tá? A gente foi ver o que que os animais infectados, vacinados ou não vacinados, a gente tem um grupo que não vacinados, aqui não vacinados, o infectado não curado, infectado que curou a infecção, a gente tem um grupo de animais sadios. Esses animais sadios reconheceram mais uma proteína. Então, a gente considerou o quê? Que essas três proteínas são candidatas vacinais. De alguma forma, esses animais conseguiram identificar algumas proteínas que provavelmente são subdominantes, mas protetoras. Enquanto a maioria dos outros animais reconhecia o quê? Proteínas imunodominantes, mas não protetoras. Essa é uma das nossas hipóteses, tá? A gente chegou no ensaio em camundongo, tá? Só que a gente não fez em camundongos colonizados e não colonizados, essa informação não é disponível na literatura ainda. A gente viu que animais vacinados induziam uma produção significativa de interleucina 17A relacionada à resposta TH3 e também à resposta TH1 também, tá? Nesse caso, a resposta TH3 tem trabalhos mostrando que a importância da resposta de linfócitos T gama delta, especialmente a população gama V-gama 4 ou V-gama 1 e 2. Nesse caso, a gente viu que nesses animais, essa população foi a principal produtora de interleucina 17A, tá? E a gente trabalha, então, nessa hipótese, nesse nosso projeto. Qual que seria? Hospedeiros resistentes reconhecem exclusivamente antígenos verdadeiramente protetores, altamente conservados, que são cruciais para a sobrevivência e o crescimento bacteriano
desarmando o patógeno. A gente fez outro estudo, qual que é a nossa hipótese? Essas proteínas aqui, elas eram conservadas, quer dizer, toda cepa de Staphylococcus aureus, todo isolado de Staphylococcus aureus, tem essas proteínas? Tem. Tá? A gente fez um estudo, a gente fez PCR de todos os isolados desse rebanho, e, e também a gente fez no NCBI também busca, essas proteínas são altamente conservadas. Isso nos possibilita o quê? Uma vacina universal, tá? Um, que é importante nesse caso, né? No nosso objetivo, tá? E um desafio também que a gente tem também, a gente quer o quê? Uma resposta TH1 e a gente não quer uma resposta TH2, tá? Nesse quesito, eu chamo a atenção para a vacina do RNA, relacionada geralmente à resposta TH1, tá? Então, a gente tem um estudo que não é esse exatamente do jovem pesquisador, que é aprovado também pela FAPESP, que a gente vai fazer desenvolvimento de vacina RNA contra essas três proteínas, que a gente pensa talvez com as proteínas a gente for identificar também no nosso projeto, trabalhar com vacina RNA e vacina recombinante também, tá? Outra que é a concentração do antígeno. Nesse estudo que eu falei para você, a gente pretende determinar qual concentração de antígeno a gente deve usar, porque concentração alta de antígeno pode levar a regulações de linfócito T, que a gente não quer também. É outro desafio também. E a via de administração também tem impacto, tá? Tem trabalho mostrando que uma estratégia para bovinos, a melhor estratégia seria o quê? A gente chama pull and prime. O que que seria? Faz uma vacinação intramuscular, sistêmica inicialmente, e depois faz o boost, o reforço, a gente faz pela via de entrada do patógeno, no caso dos bovinos, a glândula mamária, tá? Nesse quesito, a gente tem um desafio, porque Staphylococcus aureus pode causar uma gama de infecções em bovinos, seja infecções de pele, osteomielite, pneumonia, várias infecções em humanos, tá? Quanto em bovinos, a gente está focado aqui na mama, que é a infecção que mais nos preocupa em bovinos, tá? Mas uma estratégia seria a pull and prime. Talvez a gente pensar em imunidade de mucosa, talvez a gente possa pensar trabalhar uma vacina com mucosa para humanos também, tá? A gente vai trabalhar com uma estratégia de vacina de mucosa, prime and bull. A vida em estação também pode afetar, então a nossa estratégia também é avaliar 2 e 3 doses, né? Uma vacinação com boost, uma vacinação com 2 boosts também. E em relação àquele estudo que eu mostrei para vocês, com a vacina ISDB, que chegou à fase 3, o que esse trabalho mostrou para a gente? Quando o camundongo ele era naive, quer dizer, ele não era colonizado com Staphylococcus aureus, ele teve ah, uma infecção subsequente, tá? O que que aconteceu? Esse anticorpo desses camundongos, eles eram, a gente chama, teve deposição de ácido ciálico, né? Teve cialização, que levou a que foi levado pela alta produção de interleucina 10. O que parece o quê? Parece ter um prime imunológico, um imprint imunológico que leva à produção de interleucina 10. Então, nesse quesito, a escolha do adjuvante também é importante, tá? A gente tem estudado recentemente, a gente tem visto que essa indução via IL-10 que eu mostrei para vocês aqui, que leva a falha nessa resposta vacinal, ela pode que ela está relacionada ao receptor CD14 e CD36, tá? CD14 foi reconhecimento de LPS e reconhecimento, quando a gente tem reconhecimento de CD14 e CD36, que é Scangiver e para LPS, a gente tem o quê? A gente não tem indução dessa via. Quando a peptidoglicano, que está presente na parede de Staphylococcus aureus, pode levar ao quê? À produção de interleucina 10, que não, uma via independente CD14 e CD36. E quando a gente tem uma via de CD14 e CD36, a gente tem essa diferenciação das células apresentadoras de antígeno em células dendríticas. Quando a gente tem, no caso, o peptídeo glicano, que não é induzido via CD14 e CD36, a gente tem a diferenciação do monócito em macrófago, mas principalmente macrófago, a gente chama macrófago anti-inflamatório, macrófago
M2, tá? Isso Staphylococcus aureus faz. Inclusive, a gente tem estudo mostrando que a infecção por estáfilo induz diferenciação do macrófago para M2. Como que a gente pode reverter isso? Pensando no adjuvante que pode induzir tanto CD14 quanto CD36, que é uma das nossas propostas também, tá? Tentando driblar esse patógeno, tá? Então, o que determina o antígeno, que a gente vai tentar identificar no nosso projeto por imunopeptidômico para vocês. Então, a gente já fez um estudo com série imunoproteômica. O tipo de vacina, a gente vai trabalhar com vacina multiepitopo, com análise de vacinologia reversa, focando em epitopos relacionados à resposta TH1 e TH3, fazendo vacina multiepitopo, fazer vacina relacionada à vacina de mRNA e uma vacina recombinante com um bom adjuvante, tá? Concentração do antígeno vai ser testada agora em outro projeto. A estratégia com dois tipos de entrega, via de administração por M-Prime e o adjuvante também, a escolha do adjuvante a gente vai testar também, para tentar o quê? Conseguir sucesso com essa nova vacina. Então, nesse projeto jovem pesquisador aqui da FAPESP, aprovado pela FAPESP, qual que seria a nossa ideia? Pegar humanos ou bovinos colonizados ou infectados, ver que proteínas, que peptídeos esses animais reconhecem, com animal sadio, que não é infectado e não é colonizado, e não tem histórico de colonização e infecção, identifica que os outros não identificam. A mesma coisa a gente fez com os bovinos. A gente vai repetir com bovinos e vai fazer com humanos agora também, tá? Considerando que humanos colonizados têm 10 vezes mais chance de ter infecções por Staphylococcus aureus. Tem trabalhos mostrando isso, tá? Um odds ratio de 10. Tá? E curiosamente, tem trabalhos mostrando o quê? Que pessoas sadias, tá? Tem um trabalho que pegou 50 mil humanos, 50 mil indivíduos, e fez sequenciamento completo do genoma desses indivíduos em população branca. E outro estudo na população negra africana fez com pouco mais de 6 mil indivíduos. Ele foi observar o que tinha de suscetibilidade, levava à suscetibilidade à infecção por Staphylococcus aureus. E um único marcador relacionado ao complexo de histocompatibilidade principal, relacionado à apresentação de antígeno para o linfócito T. Então, eu mostrei para vocês o quê? A resposta de linfócito T é muito importante, principalmente resposta TH1 e TH3, tá? Então, o que a gente vai focar nessa questão? O que esse indivíduo sadio, não infectado, não colonizado, sem história de infecções, que ele apresenta de antígeno que os outros indivíduos não apresentam? Considerando tanto a parte fenotípica, quer dizer, que não é colonizado, quanto a parte genotípica. Então, a gente vai pegar esse indivíduo susceptível que tem esse marcador com aquele resistente, que encontra fenotipicamente resistente. O que é resistente? Não é colonizado e não é infectado e não tem esse marcador de suscetibilidade. O que esse indivíduo aqui identifica que os outros não identificam, tá? Por uma estratégia, a gente chama de imunopeptidômica, que é uma estratégia nova, relativamente nova. Tem poucos grupos no mundo que trabalham com imunopeptidômica, tá? No Brasil ainda não tem nenhum grupo, né, que trabalha com imunopeptidômica. A gente vai fazer o quê? Identificar quais antígenos são apresentados por células apresentadoras de antígeno por linfócito T, quais antígenos são identificados exclusivamente por esse paciente, por esse indivíduo sadio e não colonizado. Essa é a nossa motivação. Depois disso, de mapear e comparar, a gente vai comparar os epitopos apresentados por tratadores de antígeno a linfócito de hospedeiros receptivos resistentes e vai selecionar aqueles antígenos exclusivamente reconhecidos pela população saudável e não colonizada, seja bovino, seja humano. A partir, a gente vai produzir peptídeos sintéticos, vai produzir a proteína recombinante referente ao peptídeo sintético e vai fazer teste in vitro de suscetibilidade, de imunogenicidade, desculpa, de imunogenicidade. Vai selecionar aqueles antígenos relacionados à resposta TH1 e TH3. E posteriormente, a gente vai para um estudo em vivo com vacina multiepitope recombinante. E a gente pretende incluir também a vacina de RNA. Já tem outro projeto aprovado, trabalhar com isso também, tá? Então, aqui está o primeiro objetivo nosso. A gente vai pegar 60 indivíduos sadios e 60 indivíduos colonizados ou infectados. 30 colonizados e 30 infectados, que nesse caso, que tem o marcador de suscetibilidade, neste caso, que não tem, no caso do resistente, não tem o marcador de suscetibilidade. Vai
pegar esses indivíduos e vai fazer o quê? Pegar monócitos desses indivíduos depois, diferenciar em célula dendrítica e fazer quais antígenos são apresentados por imunopeptidome, fazer precipitação desses peptídeos e ver por imunopeptidome quais são esses peptídeos. Opa. Posteriormente, a gente vai pegar esses antígenos e peptídeos e vão fazer o teste in vitro, né? Nesse quesito, a gente vai pegar bovinos e humanos, sangue novamente desses pacientes, fazer cultivo deles e a gente vai fazer o que ELISA spot, ver a capacidade das células T de induzir interferon gama e IL-17A para selecionar quais antígenos estão relacionados a essa resposta, citometria de fluxo, identificação de população de linfócito T, seja linfócito alfa, beta, CD4, CD8, ou seja, gama delta e suas populações. A produção intracelular e proliferação de linfócitos. Então, capacidade de proliferação desse linfócito, a capacidade de induzir a produção de citocinas, interleucina 17A e interferon gama, tá? E depois a gente vai para uma etapa de transcriptoma, né? Single cell RNA-seq, 5 cell análise, tá? Transcriptoma de célula única, tá? Também a gente vai fazer também. Essa é a nossa proposta. A partir disso, depois da seleção inicial com imunopeptidome, da seleção secundária, com quais anticorpos relacionados à resposta TH1 e TH3, a gente vai produzir a nossa vacina e testar em camundongo, colonizado e não colonizado, tá? E vai fazer teste, desafio a modelo de infecção de rim, tá? E vai fazer determinar a concentração bacteriana no rim, dano histopatológico, mensuração total diária de abscesso, citometria de fluxo, produção de imunoglobulina, seja IgA, IgM, IgG1, IgG2, GG2, IgA, B e C. A gente vai fazer, no caso, 2 doses, mas a gente está pensando talvez fazer 3 doses também, e ver se a gente vai ter sucesso ou não com essa nova vacina, seja em animais não colonizados, seja em animais colonizados, tá? Essa é a nossa proposta para a gente tentar conseguir ter sucesso aí numa infecção contra Staphylococcus aureus. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Essa é a nossa proposta para tentar a gente consegue ter um sucesso no desenvolvimento de vacina contra infecções por Staphylococcus aureus, que é um grande desafio para a saúde pública e para a saúde animal também. Obrigada, Fernando. Obrigada mesmo. Eu até cansei de ver tanta coisa que você propôs fazer. E antes de abrir para as perguntas, só queria, assim, né, uma curiosidade. Quantos grupos estão envolvidos aí? Porque, obviamente, não é um grupo só, né? Então, eu acho que você tem gente na veterinária também. Quantos grupos diferentes, multidisciplinares, estão envolvidos para você fazer esse trabalho? Então, aqui tem nós do MT, eu trabalho junto com a Silvia Costa, né, para ter acesso aos pacientes. A gente já conversou com o pessoal do Hemocentro para ter acesso aos pacientes também. A gente pretende começar em janeiro, né, assim que os alunos entrarem. Em bovinos, já começamos as coletas, né, dos bovinos, porque bovinos a gente precisa ter pelo menos um ano de coleta, então a gente já começou. Um ano, a gente não precisa um ano de coleta, então a gente pretende começar em janeiro as coletas dos humanos, em humanos, né? A gente tem um grupo aqui, eu vou ter um grupo aqui na veterinária em São Paulo e aqui na Faculdade de Medicina. Tem o professor Marcos também do ICB que está participando. Aí tem um grupo de Portugal, né, que é o grupo forte em imunopeptidômica, em proteômica, tem um grupo referência em proteômica, que são de 2 faculdades, tem vínculo inclusive com Oxford também. E tem um grupo belga, tem um grupo norueguês na parte de single cell análise também, na parte de transcriptoma também a gente tem um grupo, são 2 pesquisadores na Noruega envolvidos também. Tem o pessoal do Peru também, com o Eduardo Luiz, que já foram aqui do MT também, né? Que o Eduardo Luiz sempre trabalha com eles. Mas aí são bastantes alunos envolvidos, para falar a verdade. Se eu não me engano, a ideia é a gente ter pelo menos uns 15 alunos envolvidos, na verdade. E essa parte do imunopeptidome, então, vai ser feita em Portugal e você pretende trazer para cá? Porque é interessante que você falou que aqui no Brasil ninguém faz, né? Essa a ideia, essa é a proposta, a gente trazer para Legal. cá. Essa é a ideia, a gente Eu trazer só para vou abrir para as perguntas também, senão vou só eu ficar falando aqui com ele. Por favor, Thelma, você levantou a mão? Então, por favor. Sim, eu ia fazer.
Parabéns, Fernando, super clara, muito, muito interessante a sua exposição. Eu queria te perguntar, você falou que cerca de 20% dos estafilococos já são resistentes a três ou mais antibióticos, é isso? Mas eles são, você está falando dos estáfilos em geral ou os hospitalares? Não, aquele dado que eu pensei, 20% são em bovinos, tá? Multiresistentes, tá? Que a gente fez um trabalho aqui em Minas, né? Quando a gente fez em Minas, a gente encontrou 20% de multiresistência excluindo penicilina em bovinos, tá? Que já nos chama atenção, porque bovinos acaba sendo uma fonte de infecção para humanos, né? Que a gente vê tem mais, surge novo clone, uma nova cepa de estafilococcus em bovinos, geralmente ela vai para humano, tá? E curiosamente, a história mostra que a infecção em humanos surgiu através de uma cepa de humano, passou para bovino e agora o bovino devolve para a gente. Há 10 mil anos atrás, durante a domesticação, né? Então, por isso, talvez tenha essa Nossa, grande troca de humano e bovino, porque a cepa bovina parece que surgiu em humano. Então, parece ter uma adaptação humano e bovino, tá? Em bovino, a gente encontrou 20%, tá? Mas em humanos, é até pior, tá? A gente pegar aquele trabalho, é entre 40 e 50% resistente à medicina em ambientes hospitalares no Brasil, que é alto. então, mas a multiresistência é contra a oxa, vanco e meticilina? A oxa já seria um marcador para penicilina, né? Oxacefoxitina é o grupo das penicilinas, que a gente quer, quando é resistente à medicina, vai cobrir as penicilinas, né? Ah, Vancomicina é outro, mas geralmente três classes diferentes de antimicrobianos, tá? Independente de quais três classes são, tá? Mas chama atenção no Brasil a meticilina, resistente à medicina no Brasil, que é uma grande preocupação mundial em humanos, e aqui no Brasil chama atenção a gente tem uma porcentagem quando a gente vê publicações, a porcentagem de patógenos de estafilococcus resistente à medicina é muito grande na população humana no Brasil, maior que muitos outros países, tá? Maior que me chama atenção, maior que a Europa, por exemplo, maior que a África, tá? Então, isso chama muita atenção para a gente, tem um impacto para a gente, tá? Na América Latina, tem outro estudo na Nature Ecology, dentro da América Latina, o Brasil lidera. É 40, 50%, mas o Brasil liderando ali na América Latina. entendi. E já existem estafilococcus aureus multiresistentes de infecções que vêm da comunidade? Tem muitos relatos. Tem muito relato na literatura. Tem muito. É, Tem. a coisa está. E tem muito que o pessoal chama Community Associated, Livestock Associated, né? Que são associados à produção animal, e seja à comunidade. Isso é muito comum em Staphylococcus aureus, nos chama atenção, que é uma preocupação de saúde pública. Obrigada, Thelma e Fernando. Temos uma outra mão levantada e uma pergunta no chat. Eu vou só, não sei se o chat chegou primeiro, mas eu vi primeiro a mãozinha levantada ali da Hiro. Então, a Hiro pergunta, depois eu vou para a pergunta do chat, tá bom? Tá. Na verdade, não é uma pergunta. Deixa eu ver. Do interferência aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é só algumas características do Fernando, né, que a gente trabalhou junto para trazer aqui como jovem pesquisador. Ele jovem pesquisador, mas na verdade, assim, ele tem fator de impacto de 15, né, do fator H de 15, já é pesquisador, tem bolsa do CNPq Produtividade nível 2, tem mais de 100 publicações, né, então eu acho que é o jovem pesquisador, mas já com uma sólida, assim, só background de pesquisa, né? Eu acho importantíssima essa visão de saúde única, trazer aqui para o IMT e para a Faculdade de Medicina, porque a gente está vendo o surgimento de novas infecções, novas epidemias, assim, que envolvem vários hospedeiros, meio ambiente, né? Então, eu acho que é importante, e no Congresso de Medicina Tropical do ano passado, ele coordenou um grupo de saúde única, né, junto com o Ministério da Saúde, o, o, o
Conselho de Medicina Veterinária, Ministério da Agricultura, várias entidades que trabalham com saúde única, fez webinários, fez relatório que chegou até a OPAS, né, o pessoal pediu o relatório final, e esse ano também ele está coordenando isso, né? Então, está firme no Congresso da Sociedade de Medicina Tropical. Então, eu queria, assim, de enfatizar esses aspectos e eu acho que a gente está, o começo está, assim, de muita coisa burocrática, etc., mas, assim, acho que no começo do ano assim, vai começando esse projeto que é bem ambicioso, mas bem promissor. Então, é isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Parabéns mais uma vez, Fernando. Obrigada, querido, por ter contextualizado isso. Realmente, de jovem, então, o Fernando deve ter só a idade, né, Fernando? Porque já fez bastante coisa. Entanto, é só a Fapé se considera jovem, eu até brinco. A Fapé foi vazia pelo jovem. Alguém considera, né? Tem que Foi levar vazia. isso. Que bom. Eu vou então seguir para a pergunta da Daniela. Se mais alguém tiver pergunta, levanta a mão, põe no chat, porque daí a gente já pode saber se vai depois para os alunos ou não. Então, eu vou ler a pergunta da Daniela, que primeiro ela agradece pela sua aula, excelente aula. Você saberia dizer quais antimicrobianos são usados como fatores de crescimento em bovinos no Brasil? Daniele, boa pergunta. Em bovinos, geralmente não se usa muito fator de crescimento, se usa mais na produção de aves e suínos, tá? No Brasil, ainda é permitido todos os antimicrobianos que não são criticamente importantes, tem vários outros, e tem dois que são, que eu não lembro agora, que vimicina, se eu não me engano, são dois ainda permitidos, são criticamente importantes, que ainda são permitidos. Tem uma consulta no mapa para tirar, tá? Esses dois antimicrobianos, tá? Mas é uma luta que a gente tem, inclusive, porque quando a gente pensa em resistência a antimicrobianos, a gente foi utilizado antimicrobiano como promotor de crescimento por décadas, né? A gente tem uma pressão pública, né, da sociedade em termos de redução de uso de antimicrobianos, né? E nesse quesito, a gente tem uma liderança da Europa, tá? A gente vê que a Europa, em 2009, fez uma lei que já previa em 2022 a proibição de uso como promotor de crescimento, que já era proibido, e como prevenção de doenças. No Brasil, se usa muito ainda como prevenção de doenças, tá? Então, eu vou administrar um antimicrobiano se o animal está doente. Se o animal está numa fase de alto risco, muitas vezes, eu já vejo em fazendas aqui no Brasil, eles aplicam antimicrobiano logo que o bezerro cai da vaca. Tá? Logo que eles, cada vaca eu digo assim, logo que ele nasce, tá? Então, você vê uma questão de uso de antimicrobiano discriminada no Brasil, porque a gente não tem exigência de receita de prescrição de médico veterinário, que todo país envolvido exige, né? Então, é só o produtor chegar lá e comprar um antimicrobiano na loja agropecuária. E 73% dos antimicrobianos usados no mundo são para produção animal, sem considerar pet, né? Então, onde está a pressão de seleção? Provavelmente grande em animais de produção. É a nossa fonte de alimento que a gente tem contato, que a gente sabe que tem muita transmissão entre animais e humanos, tá? E a gente sabe que a gente prevê uma ótima resistência maior do que com câncer em 2050, né? É uma das prioridades da Organização Mundial de Saúde, mais de 10 milhões de mortes por ano devido à resistência em 2050, né? Então, e 8,2 por câncer, né? É a projeção. Então, quando a gente vê isto, a gente vê uma parte negligenciada no Brasil, que seria tanto essa parte ah, de ainda possibilitar o uso de antibiótico como promotor de crescimento, mesmo excluindo os criticamente importantes, vai ainda permitir os outros ainda, né? A gente precisa disto, né? Tem trabalho holandês que mostrou que o consumo de antimicrobiano na Europa reduziu 80% depois dessa lei, e a produção de biomassa, de produção animal, manteve. A produção de carne, de alimento, manteve. Com o quê? Com várias outras práticas de manejo, né? Aqui no Brasil, isso ainda não é uma prioridade. Então, é uma luta nossa, né, que isso seja uma prioridade de política pública nossa aqui. Que não adianta, eu acho que não adianta só a gente focar em humanos e esquecer aonde está sendo mais utilizado antimicrobiano no Brasil. Ainda mais o Brasil tem uma importância de produção animal muito importante, né? Então, use-se muito antimicrobiano.
Obrigada, Fernanda. Daniela, depois você fala se respondeu aí a tua pergunta. Enquanto isso, eu abro para a Maria Carmen, que está com a mão levantada. Pode falar, Carmen. Você está muda, Carmen. Opa. Bom dia, então, parabéns, Fernando, pela aula, pela apresentação, pela palestra, pelo trabalho global, né? Realmente muito interessante e muito importante. Eu tenho uma curiosidade, você falou que tem 3 proteínas que estavam relacionadas aos, digamos assim, que estavam protegidos. E esses estudos todos que você vai fazer são baseados nelas, como vacinas, ou você ainda vai pesquisar mais coisa? Essa é a Boa minha pergunta. pergunta. Esse revisor da FAPESP fez a mesma questão, que inicialmente a gente ia propor imunopeptidômico, o que achasse imunopeptidômico. Ele falou, não, você não pode negligenciar os seus achados até agora. Então, a nossa ideia é o quê? Trabalhar com as nossas 3 proteínas e incluir potenciais novas proteínas. As nossas 3 proteínas, nós vamos aprofundar o conhecimento nelas. A gente tem outro projeto FAPESP agora, para fazer mRNA com essas 3 proteínas, com diferentes doses. A gente vai continuar com essas 3 proteínas, mas a gente pretende aí trazer novas proteínas. A gente não fez nenhum estudo em humano, a gente vê se o que a gente achou em bovino é o mesmo que ser humano também, é outra pergunta que a gente tem, né? Então, a questão é, a gente vai continuar trabalhando com essas 3 proteínas e provavelmente a gente vai trazer outras novas proteínas, e seja humanos, identificadas em humanos, seja identificadas em bovinos, né? E a nossa questão agora é ampliar essa parte de humanos também, impacto em humanos também. Bom, então, voltando, eu vou fazer as duas últimas perguntas que estão no chat, porque a gente já passou, né, um pouquinho, ainda está na hora, mas vai passar da hora. Então, eu vou fazer primeiro a do Matheus, depois a do Alexandre. Então, o Matheus, nos estudos demonstrando a importância de linfócito T gama delta na proteção de Staphylococcus aureus, já se descreve ou discute a questão da longevidade dessa proteção no hospedeiro? Boa pergunta, Matheus. Eu não conheço estudo de longevidade de gama delta, tá? O que a gente sabe tem alguns estudos, eu acho que não vi nenhum estudo, todos os estudos de gama delta, tem estudos em humanos, tem estudos em termos de suscetibilidades, relacionada a essa população e principalmente em camundongos. Surgiu inicialmente em 2014 esse estudo com essa população de gama delta, que a expansão clonal, né, a proliferação dessa população conferia proteção contra infecção subsequente, tá? Mas a gente não sabe a duração da longevidade dessa proteção, não, tá? Isso a gente vai ter que ver ao longo do tempo, tá? Infelizmente ainda não, que eu saiba não. Tá, e a do Alexandre, que é os superantígenos como ácido teicoico, teriam algum papel na proteção e imunidade pós-vacinal? Boa questão. A minha ideia é que esse superantígeno, a gente pensar nos superantígenos, eu acredito eles mais como, se a gente pensar, superantígeno eu também penso em enterotoxina também, tá? A gente também usar com enterotoxina, que induz muita resposta, ela teve que usar como controle no ELISA Spot, tá? Tem papel na proteção, eu acho que eu não conheço trabalho falando de proteção de ácido teicoico e tem trabalho, mas não com animal colonizado, tá? Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa que a SDB com vários outros estudos têm mostrado, tá? Eu acho que vai ter falha vacinal, tá? Superantígeno, eu acho que está nos antígenos imunodominantes, que eu diria, tá? Eu acredito mais que eles sejam imunodominantes, porque essas 3 proteínas nossas, a gente não focou nelas. A gente estava focando em proteínas de superfície. E a gente foi ver que elas não são proteínas de superfície. Elas estão ancoradas na membrana. Algumas são essas 3. Uma, se eu lembro, é do citosol e ela faz o que a gente chama de moon life. O que que é? Ela, durante a fase da infecção, ela está no citosol, durante a fase de extensão, ela está na membrana. Então, ela fica. Então, o que que a gente acha? Que essas proteínas, de alguma forma, esse animal reconhece logo no início da infecção, quando ela está na fase de membrana, tá? Isso é um mecanismo de evasão do Staphylococcus aureus. Por quê? Ele não vai apresentar aquilo que é imunoprotetor para ele, né? Eu falo que das bactérias que eu conheço, ninguém bate o Staphylococcus aureus, né? Que é mais, tem um mecanismo de evasão, você tem um mecanismo de proteção e vai ter um mecanismo de evasão, né? E com certeza ela vai mostrar isso facilmente, por isso que essas proteínas são imunodominantes. Eu acredito que os superantígenos, eles são imunodominantes. Eu acredito que eles não sejam candidatos vacinais. Vamos ver o que o estudo de imunopeptidose vai demonstrar, mas para mim, a priori, eu não consideraria ele como um alvo preferencial, tá?
Para mim, ele é mais imunodominante. Eu não acredito que os imunodominantes são os protetores. Eu acredito mais que são os subdominantes. Muito bom, deu uma ótima discussão. Pena que a gente tem tempo limitado, né? Não dá para ficar muito mais. Mas queria te agradecer mais uma vez, Fernando, agradecer a Hiro também. E, bom, de qualquer forma, Fernando é aqui do Instituto, então também tem o contato dele, de maneira fácil. Se alguém precisar falar com ele e não estiver aqui no Instituto, pode perguntar para a gente também passa o contato dele, se o Fernando achar ok, mas acredito que não se importe. Com certeza. Queria agradecer mais uma vez tua aula, foi muito boa, né? Haja visto os comentários e discussões depois. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar agora a palavra para a Lúcia Braz, que é outra professora que está de férias, mas gentilmente interrompeu suas férias para vir aqui participar do Pit Trop. E aí ela vai conduzir essa segunda metade também. Obrigada, gente.